Boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso episódio número 95 do Livremente. Este programa que nós fazemos há 95 semanas. O meu nome é Ivan de Sousa Monteiro, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta interpessoal e professor universitário. E é habitual todas as terças nós termos esta live para tentarmos levar ciência, metáforas e exemplos de uma forma informal e leve e interativa entre nós. Portanto, estejam à vontade em colocar questões e perguntas. Boa noite, Cristina. Boa noite, Maria, Sofia. Boa noite, Mary. Boa noite, Carla. Esta live e este projeto conta com os nossos sponsors residentes, que desde o início fazem parte do projeto, a M Saúde, clínica médica e saúde mental, de consultoria comportamental para empresas e palestras e eventos. Também conta com o apoio residente do jornal da Diáspora Bom Dia, que é o jornal mais antigo online da comunidade portuguesa na diáspora. E hoje o programa também conta com o apoio da Academia de Psicoterapia Interpessoal, a formar psicólogos clínicos e médicos psiquiatras desde 2009. E, portanto, estamos já aqui com um trabalho contínuo ao longo de vários anos e hoje, portanto, o tema da nossa live de hoje é sobre psicoterapia interpessoal e o que é que ela é e qual a sua eficácia para o tratamento das depressões, que foi esse o caso ou a perturbação clínica para que foi criada. A parte interessante deste modelo terapêutico é que é dos poucos modelos terapêuticos que partiu da prática clínica em Nova York pelo Clareman e pela Weissman, partiu da parte clínica para a teoria. Ou seja, começou a verificar-se que na prática clínica, nos anos 60 e 70, numa altura em que também estava a ser desenvolvida a terapia cognitivo-comportamental, e um intervalo. Estão-me a ouvir bem? Estão-me a ver bem? Digam-me, façam aí os vossos comentários, porque houve aqui uma interferência, não sei se houve aqui uma pausa, mas acredito que agora já está a dar. E, portanto, é nessa altura que o Clareman e o Aaron Beck, que eram colegas psiquiatras que estavam a desenvolver os modelos psicoterapêuticos, o Beck na área da psicoterapia cognitiva comportamental, um dos mais eficazes para a intervenção clínica sustentada cientificamente, porque tem protocolos e estratégias que já estão reconhecidas e são replicadas quando há o treino específico nestas áreas. E também o modelo do Clareman, que começou com o Clareman e depois foi-se validando cada vez mais até aos dias de hoje, com estudos recorrentes a confirmar que é um dos modelos mais eficazes para o tratamento da depressão e das perturbações de humor, principalmente porque é o que a evidência mostra nestas áreas. E, portanto, é sobre isto que hoje nós vamos aqui falar um bocadinho, sobre o modelo da psicoterapia interpessoal. Muitos dos meus pacientes, clientes, ao longo destes anos, já passaram por esta experiência, o que depois vai trazer novamente os referrals ou as referenciações para depois também procurarem os amigos ou os familiares nesse sentido. E, portanto, é com gosto que, por acaso, estava a comentar com alguns pacientes e clientes esta semana, quer na área clínica, quer no tecido empresarial, na área da consultoria, das pessoas que me vão seguindo até agora, desde que o projeto começou em janeiro de 2021, me disseram: olha, Ivandro, já reparaste que tu até hoje, nestas tuas 95 sessões, nestes 95 episódios, nunca falaste daquilo que é a tua área de excelência, a tua área de intervenção clínica pura e dura, que é a área que tem formação completa, que é o modelo da psicoterapia interpessoal. Portanto, sou psicoterapeuta interpessoal certificado internacionalmente,
também treinador e formador nesta área, acaba por estar a formar ao longo destes anos, desde 2009, com a Academia de Psicoterapia Interpessoal, os especialistas com a formação na área da psicologia e na área da medicina e especialidade de psiquiatria, também de enfermagem com a especialidade em saúde mental e, portanto, estes são os especialistas que fazem e que podem fazer a formação da especialidade em psicoterapia interpessoal. Porquê? Porque, como é uma especialidade pós-graduada depois da formação de base, porque só assim é que vamos garantir também que há conteúdos na formação prática, porque o modelo de formação é um modelo muito prático, que está voltado para a clínica, para o terreno, com estratégias que têm a parte teórica sustentada, que assumimos que grande parte daquela informação venha com a formação universitária que tenham tido antes. E daí essa exigência básica de que, para ter acesso à especialização, é preciso ter realmente a formação de base da psicologia, da medicina e também na área da especialidade da psiquiatria, inclusivamente internas de psiquiatria, que tem sido muito também os formandos que temos tido ao longo dos anos, que temos feito. Este modelo de psicoterapia interpessoal é um modelo, portanto, como eu disse no início, que partiu da clínica para a teoria, porque se funcionava na prática clínica com o Clerman, ele começou a perceber que a forma como ele o fazia, ao ser mais recorrente e ao repetir pela experiência acumulada, que havia ali conceitos e estratégias que estavam a ser replicados. E, portanto, se nós conseguirmos estudar e perceber um bocadinho o que é que estava a ser feito, conseguíamos fundamentar o modelo teórico-prático que está na base dessa intervenção e depois, com estudos randomizados, ou seja, estudos em que temos grupos de pessoas com perturbação depressiva e usando modelos de psicoterapia interpessoal, o modelo de cognitivo-comportamental e placebo e medicações, conseguimos fazer nestes estudos randomizados ou estudos aleatórios em que não se sabe muito bem quem é que estava a fazer o quê, nós conseguimos verificar resultados em que a eficácia era tão grande ou maior nesta área. E, portanto, como é que também fiquei interessado nesta área? Eu tinha acabado a minha formação de base no ano 2000, depois de ter feito estágio num hospital psiquiátrico, percebi que a área da depressão foi sempre a minha área de excelência, a área que sempre gostei e sempre me dediquei, porque sempre tive essa característica de gostar de estar a ajudar pessoas e de estar voltado para o mundo, tornar-me útil ao mundo. Aliás, essa forma tem muito a ver com a empatia de cada um. E depois, ao fazer o mestrado e ao entrar no doutoramento, o que eu quis saber foi, entrei no doutoramento em 2004, na Universidade do Minho, e ao fazer o doutoramento, o meu modelo, ou a minha pergunta, ou o problema, melhor dizendo, o problema era que porque é que perante as mesmas experiências, porque é que uns deprimem e outros não? Ou seja, e daí a depressão, porque é que uns deprimem e outros não. Aliás, quem conhece o meu trabalho, tem o meu segundo livro, não é? Foi dedicado precisamente ao tema do doutoramento, depressão, porque é que uns deprimem e outros não. O meu primeiro livro foi Ilusões de Memória na Depressão, e brevemente este ano vamos lançar o meu terceiro livro, o primeiro, que vai ser o primeiro numa ótica mais de uma linguagem virada para o público em geral, mais focada na informação numa linguagem mais acessível e mais prática, com exercícios, com ciência também e com exemplos e metáforas para poderem usar e usarem a vossa própria vida para depois refletirem sobre ela e descobrirem mais consciências sobre essa realidade. E por isso, mas depois eu atempadamente falo disso, que vai ser lá para talvez maio, junho, está já com a editora e estamos agora a fazer a parte da revisão. Por isso, com muito gosto, espero que estejam presentes. Vamos lançar isto um pouco pelo país e no online também, e vamos
participar em alguns debates em algumas livrarias. Portanto, são as surpresas que eu tenho vindo a partilhar convosco, precisamente porque sinto que realmente pode ser muito útil podermos estar juntos a falar sobre isto, em vez de apenas lerem um livro. E portanto, nessa altura, estava a tentar estudar porque é que umas pessoas de facto deprimem e outras não, e se não são os factos que acontecem que explicam a depressão, então é provavelmente as características da diátese, ou seja, da vulnerabilidade anterior, que vem com a nossa genética e a nossa experiência, portanto a parte filogenética e a parte ontogenética, que são as duas componentes que fazem parte desse nosso desenvolvimento, que com essa bagagem anterior, combinadas com as variáveis do presente, do aqui e do agora, dependendo dos contextos em que estamos inseridos e das pessoas que nos rodeiam, nós vamos aumentar a vulnerabilidade ou a resiliência à depressão. E, portanto, quanto mais porque ninguém deprime ao calhas, e, portanto, a depressão não é um problema que acontece de uma forma aleatória na vida. Há variáveis das circunstâncias atuais que abrem a porta ou que despoletam muitas vezes o sofrimento que traz aquela tristeza que fica descontrolada. E quando nós temos tristeza descontrolada, nós passamos então a ter o quadro clínico, porque a tristeza rígida é doença. A tristeza normal não é doença. A tristeza normal é benéfica porque leva-nos a aumentar a consciência para que nós possamos ter mais consciência do que andamos a pensar, que tem a ver com o que temos que resolver. E esta é a função da tristeza na nossa vida. É ajudar-nos a ampliar a consciência sobre o que está mal, e é por isso que depois cismamos mais quando temos problemas, não como se fosse um castigo, não é? Porque é que eu mereço, porque é que estou sempre a pensar nisto, etc. Estamos a pensar nisso porque é a nossa natureza, a nossa biologia, a nossa genética, a nossa espécie humana, que quanto pior está a vida, mais pensamos na vida. Para quê? Para nos ajudar a refletir e aumentar a consciência para agir sobre os problemas que estão presentes. E para nós conseguirmos agir sobre os problemas, nós temos que entender que contextos é que estamos inseridos, que características temos, que pessoas estão à nossa volta, e conhecer a nossa história para que essa história não faça tanto peso sobre o presente. Porque quando eu consigo entender melhor a história daquilo que somos, nós conseguimos ter menos sombras no presente para libertar essa flexibilidade e conseguirmos funcionar melhor no aqui e no agora para depois amanhã termos melhores memórias para a nossa vida. E por isso, o que faz o modelo de psicoterapia interpessoal, e é por isso que assumimos que é preciso ter essa formação de base, e não pode ser qualquer pessoa nesse sentido, em termos de formação global, porque temos que ser exigentes para entregar valor, porque sem exigência não há competência, e esta é uma métrica e é uma lógica que eu defendo em absoluto. Não há competência sem exigência. A exigência tem que ser feita, porque sem exigência nós de facto ficamos demasiado tolerantes ou demasiado ou pouco exigentes para aquilo que realmente é uma responsabilidade tão grande como intervir na vida das pessoas, conseguir ajudar a vida de cada um. E reparem que qualquer que seja o profissional de saúde que faça uma intervenção terapêutica que interfira nas realidades que a pessoa vive, nenhuma dessas intervenções vai ser as consequências dessas decisões que vocês podem tomar num processo terapêutico. Qualquer que seja a decisão que tomam, nunca as consequências vão ser do terapeuta. As consequências são exclusivamente da pessoa. E é por isso que quando nós procuramos conselhos ou aconselhamento ou opiniões de indivíduos, de pessoas da nossa rede, que na melhor das intenções estão a querer ajudar, o que nos orientam ou o que nos dizem para fazer ou o que nos dão como referência para ser feito, geralmente tem a ver com a vida deles. Porque quando alguém pede uma opinião é baseado na experiência individual de cada um. Por isso, se vocês têm algum profissional de saúde que usa a vida como modelo, isso não é um trabalho clínico, não é um trabalho de psicoterapia. Está a ser incompetente e está a ser mal feito.
A minha vida não é exemplo para ninguém. A minha vida é uma vida. E por muito que eu tenha ido ao fundo do poço, tenha entrado em depressão, tenha tido os meus problemas, tenha doenças crónicas ou não tenha, nada daquilo que é a minha vida pode ser de exemplo ou de modelo para vocês imitarem. Primeiro, porque a imitação é uma cópia e a cópia é sempre pior que o original. E em segundo lugar, se vocês imitam ou fazem ou tomam decisões cujas consequências são exclusivamente vossas, vocês acabam por ter comportamentos antes da consciência racional do porquê que devem estar a fazer isso. E quando nós estamos a fazer psicoterapia sustentada, e a psicoterapia não é também o saber ouvir apenas, portanto isso é apenas uma componente da psicoterapia, mas a escuta ativa é fundamental, mas psicoterapia não é o desabafo. Não é vocês virem às consultas e estamos a ouvir e vamos... então, como é que correu esta semana? Sim, foi boa, aconteceu-me isto, aconteceu aquilo, senti-me mal aqui, senti-me mal acolá. E naquela sessão nós ficamos ali, basicamente, a dizer, ok, pois foi difícil, não foi? É complicado, eu compreendo. Tudo bem, esta parte é importante, mas não pode ser só isto. A psicoterapia, acima de tudo, é saber o que fazer com o que está a ser dito. Isso é que é o trabalho clínico, isso é que é o trabalho psicoterapêutico bem feito. Ou seja, a pessoa fala, diz o que se passa, explica os seus problemas, narra a sua história, e o trabalho do terapeuta, o meu trabalho enquanto clínico, é conseguir articular a lógica do que a pessoa está a dizer desorganizada pelo impacto das emoções, conseguir pegar numa linha cronológica das experiências, as experiências que foram moldando as características que a pessoa tem, principalmente ao nível da vinculação e na forma como constrói ou construiu a sua rede social. E quando eu consigo compreender melhor as experiências anteriores para explicar o presente, porque o passado só deve ser explorado para nós conseguirmos explicar o presente, porque se mastigamos o passado sem ter uma utilidade para o presente não é clinicamente aconselhável, aumentamos sempre o risco de aumentar sofrimento e vulnerabilidade. Portanto, não nos interessa falar de experiências do passado sem percebermos que vai ser importante e útil para o presente para construir força e resiliência. E, portanto, quando alguém traz informação ou experiências ou assuntos que não têm uma utilidade para o problema ou para a área problema que nós temos, nós ouvimos, mas percebemos que não é por ali o caminho, já vamos pegar nesse aspecto ou nesse assunto, fica numa secção nos nossos registros, na secção quase que importante, mas não urgente. Porque o que é urgente é conseguirmos reduzir a carga e a intensidade do sofrimento que a pessoa tem. E por isso, o objetivo número 1 de um processo terapêutico quando alguém procura ajuda é nós conseguirmos dar uma explicação lógica de que a situação está difícil e complicada neste momento. Nós vamos primeiro reduzir a carga emocional, tentando perceber os contextos e as pessoas e a realidade em que a pessoa está inserida, onde é que ela pode mexer na frequência e na intensidade destes relacionamentos e destes, conseguindo aumentar a intensidade ou diminuir a intensidade e a frequência destes contextos, por forma a que consiga funcionar melhor, aumentando a consciência, gerindo melhor as emoções e conseguindo ter melhores comportamentos. No meio disto, nós precisamos de 2 pontos essenciais, que é o modelo terapêutico que nos obriga a ter que saber fazer sem propriamente estarmos a explicar a teoria ou as técnicas às pessoas, porque não precisamos bombardear essa parte técnica. A sensação que a pessoa tem é ter a sensação de que está a conversar e que as coisas estão a sair e estão a fluir uma conversa em que ela está a falar de coisas que nunca pensou que conseguisse articular daquela forma e que sente um alívio porque compreendeu o porquê de estar a sentir-se daquela forma. Mas isto não chega, porque compreender não chega. A nossa vida não é só porque compreendemos que as coisas mudam. Há um alívio da carga emocional, mas também há um
porque aumentou essa consciência, há um aumento também do sentido de responsabilidade individual, que se nós não agirmos perante essa consciência, o sentimento de culpa aumenta. E como eu não quero sentir-me culpado, a responsabilidade menos a culpa é igual sempre ao aumento da competência. Então eu tenho que ser mais competente. Ou seja, basicamente o que nós podemos dizer que se faz, de uma forma mais pegando na história do Hulk, não é? O super-herói Hulk, é nós quase que transformarmos o desespero em raiva. Porque a raiva focada consegue trazer bons resultados. Mas eu tenho que estruturar essa energia, eu tenho que estruturar essa emoção por forma a que não passe ao ato, ou seja, a compulsão para o comportamento errado, sem refletir nas consequências. Porquê? Porque, como eu disse no princípio, se não há consciência de que quando vão procurar ajuda, se não têm consciência que essa ajuda, se forem os outros a dizer a ajuda, as consequências das vossas escolhas e das vossas decisões são exclusivamente vossas. E por isso, é facílimo criticar a vida dos outros. É facílimo dar opinião da vida dos outros. Mas toda a gente tem problemas. Toda a gente tem telhados de vidro. Toda a gente tem esqueletos no armário. Toda a gente tem sombras do passado. O que quiserem chamar. E, portanto, o que nós fazemos com isso é que nos põe mais amargos ou mais maduros. E por isso, neste momento, quando a pessoa vem numa fase aguda, crítica, com sintomas de um quadro clínico de perturbação depressiva major, a típica depressão, vemos a intensidade desses problemas, desses sintomas, a intensidade entre ser leve, moderada e grave. Se a intensidade é leve e moderada, por regra, não é aconselhável medicação. Porque a medicação, numa altura em que nós ainda temos capacidades de agir sobre nós próprios, temos consciência dos nossos pensamentos e conseguimos gerir melhor as nossas emoções, se nós tomamos logo medicação quando os sintomas são leves e moderados, nós vamos mascarar o nosso poder e a nossa capacidade de ação para a mudança. O que significa que se eu conseguir fazer um trabalho de psicoterapia bem feito, e melhoro por causa da psicoterapia, se eu tiver tomado logo medicações que alguém nos receita ou que alguém nos orienta, mas eu estou com sintomas leves e moderados, essa medicação vai tirar força à crença de que nós somos capazes de lidar com os nossos problemas. O empoderamento da pessoa é aquilo que nós fazemos numa psicoterapia interpessoal bem feita e estruturada. É aumentar a capacidade consciente da pessoa a analisar os seus problemas e ser capaz de agir sobre esses problemas, aumentando a frequência e a intensidade de certos contextos e de certas pessoas. Porque quer se queira, quer não, é sempre aquilo que nos acontece e a qualidade das relações que estão à nossa volta que aumentam as nossas vulnerabilidades ou que aumentam a nossa resiliência. E por isso, quando eu consigo olhar neste registro, o nosso papel enquanto psicoterapeutas, na área deste modelo de psicoterapia interpessoal, é servir o empoderamento da pessoa, porque eu não sou responsável, nem posso ter o poder ou a arrogância de eu achar que sou a solução da pessoa. Quando alguém, num lugar de psicólogo, ou de psiquiatra, ou de psicoterapeuta, acha que eu é que sou a solução, eu estou a ser incompetente, estou-me a superiorizar sobre a pessoa e estou a diminuí-la. Porque se eu crio dependência de que eu é que sei a solução para a sua vida, eu estou a enfraquecer a sua força. E o que nós precisamos é ser quase que um treinador. Eu costumo brincar algumas vezes com quem gosta de futebol, né? Meus amigos aí, né? Tudo jóia aí para quem gosta de futebol nesse mundo. Eu costumo falar que eu sou uma espécie de... a metáfora é, eu sou uma espécie de José Mourinho e quero que vocês sejam os Ronaldos. Ou seja, há um treinador e há um jogador, mas o jogador é que marca golos. O empoderamento tem que ser na capacidade de que eu confio em mim o suficiente para agir sobre a minha própria vida. E aquela fase difícil que surge na vida da pessoa e que traz um quadro clínico de depressão serve para nós
já que é inevitável esse território que temos que aceitar, eu tenho que saber o que fazer com isso. E reparem que quando eu narro a história da minha vida, ou quando eu começo a contar, quando qualquer um de nós está a contar a história da nossa vida, numa lógica de que porque é que está tudo mal comigo e porque é que aconteceu isto e deu esta transição e houve aquele conflito e há aquele luto e há aquela perda e há aquele momento de déficit ou de sensibilidade e porque é que o mundo é injusto e porque é que aconteceu isto e porque é que eu nasci neste país e porque é que eu nasci nesta família e porque é que agora há guerra e porque é que houve a Covid. E reparem que quanto mais eu faço este tipo de narrativa, mais eu aumento a minha vulnerabilidade emocional. Porque eu não estou a pôr o foco da minha atenção e da minha análise sobre aquilo que eu controlo, sobre aquilo que está ao meu alcance. E se eu ponho o meu foco em tudo o que eu não controlo, eu vou comprar sempre ansiedade, insegurança, medo, preocupações, insatisfação, tristeza, depressão, ansiedade, por aí fora. E por isso nós compramos todos os problemas e as nossas vulnerabilidades ficam todas aumentadas quanto mais eu crio expectativas ou ponho o foco em tudo o que eu não controlo. Criar expectativas sobre o que não controlam também sofrem sempre. Vou-vos dar um exemplo. Vamos imaginar que estamos a criar uma relação de amizade. E o meu estilo, porque sou uma pessoa empática e que gosto de me relacionar com pessoas, o meu estilo é, por exemplo, dar-vos 10 abraços. O vosso estilo, vamos imaginar que são pessoas mais introvertidas e que o vosso estilo é dar 5 abraços. O que eu e que quase muita gente faria, quando não temos essa capacidade de análise ainda desenvolvida, é que eu olho para a relação e digo, fogo, eu dei 10 abraços, você só deu 5 abraços. Está injusto. Então onde é que estão os outros que me faltam dar? Então, se eu reclamo com você que me faltam 5 abraços, qual é a sua vontade de me dar esses 5 abraços? Se calhar diminui. Ou se calhar não, muito provavelmente diminui. Ou se calhar não têm vontade de dizer. Ou dependendo do tom com que eu reclamo, até se arrependem de ter dado os 5. Isto se mostra o quê? Isto é uma forma de eu interpretar o comportamento dos outros e as minhas expectativas sobre o comportamento dos outros. Mas eu posso também, ao mesmo tempo, na mesma situação, ficar com uma satisfação enorme na vida em vez de ficar com uma frustração enorme. E a realidade é literalmente a mesma. Eu posso, por exemplo, estar numa relação de amizade e eu dou-vos 10 abraços e você me dá 5 abraços e eu digo, que surpresa, não estava nada à espera desses 5 abraços. Olha, fico mesmo sentido, fico grato por isso. Porquê? Porque eu não esperava nada daquilo que eu não controlo. E se eu não esperar nada do que eu não controlo, a vida está-me sempre a dar algo de novo. Agora, quanto mais eu acho que tudo é injusto, que tudo está contra mim, que nada me ajuda, que está tudo errado, e critico tudo de uma forma constante, principalmente tudo o que eu não controlo, eu aumento de uma forma drástica e muito significativa o sofrimento. Sofrimento esse que, aumentando a narrativa e o pensamento nessa área, o que vai acontecer é que nós, nessa altura, o que acontece nessa altura é que eu vou ficar bom a ver o mundo pela negativa nessa perspectiva do que não controlo. E obviamente aí o que é que acontece? Nós aumentamos a nossa narrativa de vítima que acaba por agravar o nosso sofrimento. E se repararem, não é? E acho que já partilhei isso com muitos de vocês em algumas lives e muito nas minhas aulas com alunos, que se repararem na mitologia grega e nas histórias dos super-heróis, não há um que a vida tenha sido boa. São todos uns desgraçados até certa altura. E é o que eles fazem com o sofrimento e das experiências perturbadoras e traumáticas que passam que faz com que eles se tornem heróis. E é quase que a jornada do herói, é uma transformação pessoal a partir dessa experiência.
O processo de psicoterapia interpessoal é um pouco esta intervenção que é focada em áreas problemas, muito focadas no aqui e no agora, em que o nosso objetivo é reduzir a carga de sofrimento agudo que existe. E voltando àquela questão da intensidade que interessa avaliar entre sintomas da perturbação depressiva leve, moderada e grave, tudo que for intensidade leve e moderada, nós não precisamos de medicação, porque se tomamos alguma coisa, ficamos sempre na dúvida se eu melhorei por minha causa, porque de facto a pessoa muda e faz alterações de comportamento e alterações de contexto e alterações da frequência e da intensidade de certos relacionamentos interpessoais. E reparem que isto é mudar muita coisa na nossa vida. E quando eu consigo fazer algumas alterações nestas dinâmicas, se eu estou a tomar alguma coisa, eu fico com a dúvida se calhar foi por causa da medicação. O que nos desvalorizamos como pessoas competentes para provocar essa mudança. Nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. E quem daqui, de certeza, já passou por experiências muito perturbadoras e muito traumáticas, percebe que o sofrimento que conseguiu superar e que permite continuar ainda a funcionar no mundo, trouxe também uma consciência aumentada para saber dar mais valor a certas realidades que se calhar antes não dávamos. E, portanto, nós nesta secção de intensidade leve e moderada, porque é preciso saber avaliar clinicamente isto, mais uma vez a importância de terem um clínico que tenha essa formação de base, para que depois, quando entramos numa secção moderada a grave, ou muito grave, aí sim é garantidamente necessária a medicação. Então nós devemos trabalhar sempre numa visão abrangente, não uns contra os outros, mas numa perspectiva complementar, em que a intervenção psicofarmacológica, a medicação é muito importante quando estamos nos patamares de intensidade grave ou muito grave. Moderada a grave depende das características da personalidade, mas tudo que for intensidade leve e moderada, nós não precisamos. E por isso é esta visão que é preciso ter um diagnóstico diferencial bem feito para que depois se faça essa intervenção. Quando nós estamos a intervir nesta formulação clínica, porque a formulação clínica atravessa várias áreas, e é o que se faz nas primeiras sessões, porque o modelo de terapia interpessoal está organizado em uma fase inicial, fase intermédia e fase de término. A fase inicial é onde nós fazemos a formulação clínica e o diagnóstico diferencial e o diagnóstico, que vamos buscar aspectos biológicos, psicológicos, sociais, académicos, profissionais e espirituais. Espirituais não é necessariamente religiosos, mas é mais do que isso, é uma visão e filosofia de vida em que vamos tocando nestes aspectos. Depois vamos também perceber, em termos de contextos em que a pessoa está inserida, que contextos é que fazem parte da vida, porque nesta recolha, desta formulação interpessoal, eu tenho que ter noção dos aspectos biológicos, porque sem a parte biológica nada do resto funciona. Se vocês não dormem o suficiente, vocês vão prejudicar o vosso funcionamento. Se tiverem várias noites sem dormir, o que vai acontecer ao fim de várias noites é que o risco, por exemplo, de alucinações ou de ansiedade ou depressão aumenta de uma forma drástica. E, portanto, o sono é um pilar biológico essencial. Por isso é que nós nunca devemos ignorar que a parte biológica faz parte sine qua non, essencial da nossa vida. Quem separa corpo de mente não sabe o que diz e está claramente enganado, porque a nossa mente existe num corpo. E por isso é que é preciso respeitar a parte biológica para depois percebermos como é que funciona o resto. Por isso é que é o modelo biopsicossocial. Porque tudo precisamos do cérebro, precisamos da neuroanatomia, precisamos da fisiologia e há padrões que nós criamos, circadianos, mensais, anuais, que o nosso corpo tem e que vai ter alterações de acordo com os nossos hábitos e com os nossos comportamentos. Por isso, sono, alimentação, por causa dos intestinos, porque o nosso segundo cérebro é o intestino, alimentação, atividade física, o nosso corpo é feito para movimento,
vidas sedentárias ou pessoas que não fazem atividade física aumentam, basicamente compram o risco acentuado de terem problemas de saúde. A médio e longo prazo é muito provável que vão surgir mais queixas, vão surgir mais vulnerabilidades simplesmente porque não há atividade física. Portanto, aspectos biológicos, que têm esta parte do sono, alimentação, atividade física. Depois, água também, porque beber líquidos, por exemplo, 25% das nossas dores de cabeça são muitas vezes explicadas por falta de hidratação, que é o nosso corpo a dar-nos sinais para isso, tal como o sono dá sinais, tal como a fome dá sinais, tal como o cansaço dá sinais. E, portanto, nós temos que ter consciência desta conversa que o corpo tem connosco. E, portanto, se eu tenho esta componente biológica, depois a parte psicológica, que tem a ver com a qualidade dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos funcionam por palavras, nós usamos a linguagem para pensar na vida, e essa linguagem constrói narrativas, essa narrativa tem um valor semântico, e o valor semântico tem peso nas nossas emoções. E essas emoções tendem a ficar mais positivas ou negativas, consoante essa narrativa que nós damos. Portanto, temos essa componente dos pensamentos, das emoções, dos comportamentos que temos, porque os nossos traços de personalidade interferem com o nosso funcionamento, porque tem a ver com o nosso estilo de vinculação também, com a relação com as pessoas que cresceram connosco, com a relação dos amigos, com os contextos e as dinâmicas de comunicação com as pessoas que temos à volta, porque é isto que nós fazemos na fase intermédia da psicoterapia interpessoal, fazer a análise comunicacional, confirmar e validar experiências que nos permite confirmar o estilo de vinculação que a pessoa tem, porque nós temos comportamentos diferentes consoante esse estilo de comunicação e esse estilo de vinculação. Depois, os aspectos mais sociais, que têm a ver com os contextos de vida que estão inseridos, se tem uma rede interpessoal boa, má, suficiente, insuficiente. E isso é o que nós fazemos também nas fases intermédias da psicoterapia interpessoal. Fazemos um inventário interpessoal em que vamos organizar por ordem de importância emocional a nossa rede, de pessoas mais intimamente próximas, outras mais afastadas. Não interessa se é família ou não, o que importa é perceber qual é o lugar que ocupam na nossa vida, porque há pessoas que se calhar estão numa rede mais íntima e nós devíamos diminuir a frequência para funcionar melhor, e há outras que o contrário. Quantas vezes muitos de vós, tendo por exemplo irmãos, funcionam melhor se tiverem cada um a sua casa e percebem isso quando deixaram a casa. E quando começam a ter os seus espaços individuais, a relação melhora. A mesma coisa em relação à família e aos pais. Quantas vezes estão cão e gato em conflito em casa, mas quando de facto passa a haver um espaço individual para todos, funcionam melhor. Quantas vezes há pessoas que estão a funcionar mal a tempo inteiro e quando reduzem a frequência, melhora a qualidade do relacionamento. Isto em relação à frequência e à intensidade destas relações. Outro fator que também fazemos nestas análises da psicoterapia interpessoal tem a ver com os contextos. Quantas vezes ouvimos na prática clínica pessoas que dizem: mas ele não fala. Eu sou uma pessoa, eu sou um monólogo, eu falo sozinha com ele. Então, se eu falo sozinha com ele, ele nunca fala. Então começamos a tentar analisar e percebemos, por exemplo, que quando vão às compras, ele fala pelos cotovelos no carro. Ou quando estão no café, ele fala. Ou quando estão no shopping, falam. Então, o que é que se faz? Porque é que está sempre a querer falar no sofá em casa? A história e a experiência já diz que esse contexto não facilita o diálogo. Então, temos que aumentar a frequência das vezes que vamos convidar o parceiro para ir às compras de carro. Ok? Criatividade. Vamos falar de soluções, hipóteses. Depois de percebermos esta relação dos contextos, das pessoas, do estilo de vinculação, do estilo comunicacional, e depois é a qualidade das palavras. Como é que você diz as coisas? Não é? Como é que você pede um favor ao parceiro? Como é que você pede um favor a um filho ou uma mãe? Do tipo: olha, dá-me isso agora, estou-te a pedir, já te mandei.
claro que já não dá. Ou seja, tudo que aumenta a agressividade ou o tom e o timbre instrutivo diminui a cedência do outro. Porque o outro levanta escudos. E se vocês me estão a atacar, eu levanto escudos, obviamente. E o que é que acontece? O orgulho aumenta. E quem ataca recebe orgulho do outro lado, o que faz com que o outro não peça desculpa. E se o outro não pede desculpa, ele está preocupado em responder para atacar também. Porque ele está a reagir. E, portanto, é por isso que depois vai escalando a comunicação e criando conflitos interpessoais. Depois de fazermos isto nesta fase intermédia, que tem a ver com o que nós recolhemos na formulação clínica inicial, porque ainda estou naquela fase que estou a ligar à parte do meio da fase intermédia, mas foi tudo recolhido no início, quando falamos da formulação clínica, em que fomos buscar biopsicossocial, depois académica e profissional, ou seja, a parte académica e a parte profissional, em que a parte académica tem a ver com os estudos que tem, com o tipo de ambiente escolar que viveu, com as experiências sociais, porque a escola é o primeiro laboratório que nós temos de relacionamentos sociais. Se houve experiências de bullying, se não houve, se houve como é que era o estilo de comunicação com os professores, com os colegas, se houve mudanças geográficas ou mudanças de escola com frequência, porque tudo isto vai interferindo na nossa construção. Depois, a seguir, a parte profissional. Que experiências profissionais houve? Que atitudes teve perante as adversidades que o trabalho trouxe? Porque quanto mais eu entendo padrões do passado, para me ajudar a explicar o presente, se calhar começamos a entender algumas das reações que a pessoa tem. Por exemplo, se perante as experiências profissionais que eu tivesse uma atitude de que aos primeiros atritos eu despeço-me, isto faz com que eu tenha muitas atividades profissionais ao longo de pouco tempo. E quanto mais nós rodamos profissionalmente porque não conseguimos suportar uma discussão, uma conversa, porque temos opiniões diferentes, porque o chefe está mal disposto hoje, porque se calhar o colega não compreendeu as coisas. Mas se eu saio de cena sempre que eu tenho conflitos, eu vou aumentar a minha vulnerabilidade porque eu não estou a desenvolver o músculo e a tolerância para conseguir aprender com as minhas falhas. E, portanto, eu acabo por repetir padrões que depois acaba por ser muito previsível que apareça mais uma situação semelhante. Porque eu nunca posso esquecer que se nós aumentarmos a nossa consciência e se eu começar a pensar que se calhar em 20 ou 30 coisas erradas que eu critico na minha vida, o fator comum às 15 ou 20 ou 30 coisas erradas na minha vida sou eu. E quando eu consigo perceber, quando eu tenho este privilégio de perceber a consciência de que, de facto, se a responsabilidade está do meu lado, porque é a minha interpretação que está a trazer esse sentimento de peso emocional, quase como uma espécie de culpa, mas é uma culpa poderosa. Porque eu só posso ser culpado, responsável ou mostrar competência se eu tiver poder de mudar, se eu tiver o poder de agir sobre o meu mundo. Porque nenhum de vós me pode culpar de algo que eu não tive poder, não me podem responsabilizar ou dizer que eu era responsável por algo que eu nunca tive esse poder na mão e nunca posso mostrar competência se não tiver essa oportunidade de poder na mão. E por isso, poder, competência e culpa são territórios em que nós de facto temos capacidade e poder de agir para fazer isso. E é por isso que a responsabilidade menos a culpa aumenta sempre a nossa competência. Ok? Portanto, isso é importante. Yes. Depois, passamos biopsicossocial, académica ou profissional e chegamos à parte filosófica e espiritual. Porque parece que não, nós crescemos numa família, crescemos numa cultura, temos crenças, temos axiomas que sustentam essas crenças que vêm com a cultura do país, que vêm com a educação que nós tivemos, que estão enraizadas numa história de vários séculos, de uma forma muito intensa, principalmente desde há 2023 anos atrás, porque de facto a religião trouxe um peso muito para moldar e ajudar o mundo a ter uma estrutura como a que tem. Essa estrutura que surgiu
tem uma história anterior que, se formos buscar os tratados de filosofia, podemos ir buscar desde há 18 séculos atrás, por exemplo, a história do Gilgamesh, que é a história mais antiga, o mito mais antigo alguma vez identificado e registado, que depois, a partir daí, começaram a ter as primeiras orientações escritas da construção civilizacional, e que depois deu origem aos mitos do primeiro Deus. O primeiro Deus, não sei se sabem, mas o primeiro Deus foi o caos. O caos, que é o que cria, que é o que dá vida, que é o que expandiu, que é o que faz crescer. Depois aparecem os outros, o Neptuno, que depois vem o Urano com os filhos titãs, e é por isso que depois nós falamos dos titãs. Depois a mitologia grega, mais à frente, nessa fase helénica, com os contos todos ligados aos valores aos valores, à moral e à ética, que levou a conseguirmos ficar juntos, a funcionar juntos enquanto sociedade, e depois na base da democracia, para conseguirmos ter cada vez mais pessoas a viver juntas, como nós vivemos, e termos convenções sociais que nos permitem funcionar num mundo mais previsível. Quando nós temos opiniões diferentes sobre várias coisas que o mundo nos dá e com as quais nós vivemos no dia a dia, o semáforo com a luz vermelha para parar, o semáforo com a luz verde para avançar, a estrada para os carros, as portas para dar privacidade, os passeios para os peões. Todas estas realidades são convenções sociais que não estão certas nem erradas. São acordos sociais que nos permitem tornar o mundo previsível para funcionarmos em conjunto. E, portanto, se cada um de nós começa a achar que isto está tudo errado, porque eu, para ser igual a mim próprio, tenho que andar a pé na estrada porque o passeio atrofia-me. O outro diz que a luz vermelha dos semáforos, para ele, significa que tem que avançar porque isso é que coincide com a sua natureza. O outro que tem a luz verde diz que a luz verde a mim bloqueia-me, eu tenho que parar. Depois os carros que estão na estrada sentem que, para funcionarem em pleno, têm que andar com o carro no passeio. Será que algum de nós, no seu perfeito juízo, saía à rua ou saía da sua casa? Não, voltávamos ao tempo das cavernas, que ficávamos todos fechados em casa, com um medo assustador, porque o mundo tornou-se imprevisível. A função da estrutura social, de nós termos estas atitudes pró-sociais, de funcionarmos em conjunto, é para que nós conseguimos tornar o mundo previsível. E, portanto, é esta a importância de nós realmente nos interessarmos a sério por servirmos e acrescentarmos valor uns aos outros, porque isso põe-nos a funcionar melhor. E, portanto, esta visão filosófica, crenças, religião, que a pessoa acredita, se pertence a alguma religião, se tem rituais, se tem crenças mais funcionais ou disfuncionais, porque com isso nós conseguimos também perceber como é que molda a sua atitude e comportamento. Diz aqui a Carla, é necessário normas e éticas para convivermos em sociedade. Exatamente, é essencial, porque se isto fica tudo uma confusão, como infelizmente começamos a ter, porque ao uniformizarmos, por exemplo, as redes sociais, moldamos muito mais facilmente culturas diferentes de países diferentes, e ao misturarmos convenções de países diferentes, criamos mais conflitos entre nós, certo? Mas isso dava tema para outra live. Portanto, nós fazemos isto numa fase inicial, em que vamos fazendo... Alô? Estão-me a ouvir bem? Houve aqui uma pausa, não foi? Ok. Acho que agora já estou de volta. Tudo a ouvir? Yes! Ok. Portanto, nós fazemos esta fase inicial da formulação clínica. A formulação clínica leva-nos ao diagnóstico para explicar a área problema que a pessoa tem. E o que é a área problema? É aquilo que nós no início chegamos a acordo com o paciente. A terapia interpessoal tem a fase inicial, intermédia e de término. A fase inicial fazemos a formulação clínica, diagnóstico interpessoal, diagnóstico diferencial e o diagnóstico que a pessoa tem, real. Depois vamos fazer a parte intermédia, em que vamos ajudar a alteração de comportamentos e de relacionamentos interpessoais, mexendo
com aquilo que a pessoa sente que faz sentido, porque nunca sou eu que sei a solução. Nunca pensem que alguém vos dá a solução. Se vão para um processo de terapia em que o outro é que é a solução dos vossos problemas, vocês estão-se a enfraquecer. Então isso cria dependência. Um terapeuta não cria dependência. Um terapeuta eficaz aumenta o empoderamento da pessoa, o seu empreendedorismo perante os problemas, a sua atitude empoderada de autodescoberta através do sofrimento que tem, para que, dando sentido ao sofrimento, fica mais forte e resiliente e madura, em vez de ficar amarga e vulnerável. E por isso o que nos importa é dar esse sentido ao sofrimento. Como dizia o Viktor Frankl, que era o psiquiatra que ficou preso nos campos de concentração nazis e que depois desenvolveu a ludoterapia e o modelo de bem-humorado até de conseguirmos lidar com o sofrimento, porque é preciso saber dar sentido às experiências que nós não controlamos, mas que podemos aprender e tirar lições com elas. Depois desta fase inicial, fazemos este trabalho intermédio e depois, na fase de término, o nosso trabalho é conseguirmos empoderar a pessoa, aumentando a consciência de todos os ganhos que ela teve, trazendo exemplos concretos da melhoria nesse conjunto entre sessões, porque as mudanças não são feitas nas sessões, tudo na vida não pode ser dependente de sessões em particular, é o que nós ganhamos nesses músculos de treino mental que depois vamos usar no nosso dia-a-dia, mexendo nos contextos, nas pessoas, na frequência e na intensidade desses contextos e dessas pessoas, melhorando a comunicação, compreendendo o estilo de vinculação, mexendo em algumas características pessoais, de introversão, extroversão, de melhorar a comunicação para ser mais amável e menos rude, conseguir ser mais metódica e disciplinada e consistente nos comportamentos, interpretando melhor as suas crenças para que não seja tão neurótico e consiga perceber que não é culpado de tudo, que nós não podemos ser culpados daquilo que não controlamos. E, por último, termos uma visão mais expansiva e ambiciosa perante o mundo que nós não conhecemos. E depois, por último, a fase de término, que nessa fase ainda de término, também preparamos para evitarmos a dependência do terapeuta, fortalecendo que não precisamos agendar mais num sentido clínico, estamos disponíveis se for preciso, mas não é necessário o tratamento, porque já está o quadro clínico ausente, a pessoa está funcional, porque a terapia interpessoal foca a atenção na funcionalidade da pessoa, portanto ela volta a ficar mais flexível, volta a não ter tanto peso emocional e consegue funcionar muito melhor no mundo. Portanto, estas 3 áreas, que é um processo com princípio, meio e fim, organizado entre cerca de 8, 12 ou 16 sessões, mais ou menos, durante o processo. E a estimativa, felizmente, na maior parte das pessoas, porque a maior parte das pessoas não tem problemas muito graves, nem graves. A maior parte das pessoas tem quadros clínicos significativos, que são perturbações depressivas major, de intensidade leve e moderada. Nesses casos são menos sessões e, obviamente, se forem casos mais graves ou muito graves, já precisam um acompanhamento mais contínuo. Diz aqui a Carla, doutor, esse método é como o TCC, com um prazo bem curto para término do tratamento. Ou seja, tem princípio, meio e fim, tal como a terapia cognitivo-comportamental tem princípio, meio e fim, e tem uma diferença com a terapia cognitivo-comportamental, que a terapia cognitivo-comportamental exige mais do paciente, porque tem que se formar e ajudar o doente a perceber e entender as estratégias e os métodos. Mas o que nós fazemos na terapia interpessoal não é o doente que se adapta à terapia interpessoal, mas somos nós, os terapeutas, que temos esse conhecimento mais técnico, mas somos nós que nos adaptamos à pessoa. Ou seja, usamos a linguagem da pessoa, pegamos em frases e nomes que a pessoa usa para dar nome aos seus problemas e usamos essa linguagem para ajudar. Porque quanto mais perto for
a linguagem do mundo habitual da pessoa, mais nós vamos conseguir flexibilizar e tornar menos rígido o funcionamento. Deixem-me ver aqui, eu acho que tínhamos aqui algumas perguntas. Que eu não sei se... Ora bem, doutor, esse método é como a TCC. Aqui está. Ainda bem que esta live fica gravada. Sim, depois podem ver o início, com gosto. Depois, live top. Flávia, muito obrigado. Depois, onde é que está? Temos aqui... Hoje estamos aqui com muita gente, muito obrigado. Diz aqui o David. Boa noite, David. Mas podemos considerar isso psicanálise? Não, não é psicanálise. A psicanálise é um trabalho demorado, longo, que vai ter muito mais escuta passiva da história da vida da pessoa, vai muito ao passado, muito às experiências anteriores, muita narrativa e muita experiência contada sobre as vivências do passado e daquilo que é os relacionamentos da vida com a mãe, com o pai, com a família, nesses modelos das bases da construção das vinculações e do relacionamento familiar. Apesar de que na terapia interpessoal, quando nós analisamos o estilo de vinculação, termos aqui no modelo teórico uma componente da psicodinâmica, porque a psicodinâmica é um dos modelos de base associados à intervenção da psicoterapia interpessoal. Mas não é nunca o passado o nosso foco. Na terapia interpessoal, o passado serve o presente. Eu uso experiências do passado que tenham um contributo para explicar o presente de uma forma mais direta. Ou seja, se eu... tudo que foram experiências novas na minha vida, se me trouxeram sempre uma dificuldade grande de adaptação, provavelmente quando a pessoa está com uma perturbação de ansiedade, por exemplo, que traz sintomas de tristeza e de ansiedade acentuada, e vem com um problema em mãos que é eu tenho que tomar uma decisão se mudo ou não mudo de emprego, essa ansiedade pode ficar com um descontrolo que leva a uma perturbação de ansiedade e conseguimos quase que predizer que vai correr melhor ou pior de acordo com as experiências anteriores. Se tudo que foram alterações para mundos desconhecidos, a pessoa sempre correu mal e traz um drama gigante e um sofrimento atroz, provavelmente o que nós vamos ter é essa probabilidade de voltar a acontecer. Exceto se a pessoa estiver numa realidade em que o valor do presente é de tal forma mau que temos que preparar ferramentas e estratégias para que a mudança consiga ser mais previsível. Cá está a importância da previsibilidade. Quando eu quero mudar alguma coisa e mudo para o desconhecido, nós aumentamos o medo. Se eu consigo aumentar a consciência e tornar a mudança mais previsível, eu aumento a coragem. Mas o medo não sai da equação. Ok? Portanto, este é o modelo de psicoterapia interpessoal. É um modelo que está estruturado, é validado, é recomendado pela American Psychological Association desde os anos 90. É recomendado pela American Psychiatric Association, é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é recomendado pela Ordem dos Psicólogos, é recomendado por várias entidades internacionais, como a International Society for Interpersonal Psychotherapy. Eu fiz a formação inicial com o Scott Stewart, que é um colega e um grande amigo, o meu mentor, não é? Que está nos Estados Unidos, no Iowa, que é este senhor. Estou aqui eu com ele. Estamos aqui os dois juntos numa última atividade que tivemos, isto ainda antes da pandemia, e provavelmente vamos ver se conseguimos organizar alguma coisa em conjunto. Portanto, não sei se têm mais alguma dúvida ou questão. Diz aqui a Daniele, Márcio Alexandre, estás a acompanhar? Portanto, espero que sim. Bem-vindos. Perguntas aqui. Que mais? Acho que está tudo. Aqui a Joana Lemos, excelente partilha de conhecimento, professor, obrigada, com gosto. E diz aqui ainda também perguntas de Carla Tomei, ok.
Carla, porque é que em alguns casos o psiquiatra indica a psicanálise? Se calhar no Brasil é muito frequente a psicanálise, de facto, não é? Mas não é um dos modelos mais eficazes para intervir nas depressões, porque as depressões são perturbações geralmente agudas e que surgem numa fase que implica apagar fogo. E por isso, quando nós queremos apagar fogo, nós queremos tipo mais bombeiro. E depois é que vamos fazer uma autópsia psicológica de como é que surgiu aquelas vulnerabilidades e porque é que existem aqueles problemas, e vamos então entender a história do desenvolvimento e a qualidade da relação com a mãe e com o pai, e como é que o complexo de Édipo ou de Electra estão ou não estão resolvidos. Mas isso é muito mais no modelo teórico da psicanálise, cuja evidência dos estudos randomizados não consegue ter tanta estrutura como a psicoterapia interpessoal, porque não tem essa estrutura tão organizada como tem o modelo da cognitivo-comportamental ou da terapia interpessoal. E, portanto, é muito útil, é importante, ajuda de uma forma construtiva para nós nos conhecermos melhor, mas em termos de modelos de intervenção, são modelos muito diferentes na forma como nós aplicamos. E por isso, aliás, o modelo da terapia interpessoal não tem esta atitude que muitas vezes quase que elitista que outros modelos terapêuticos têm, de dizer que não, este modelo é só isto e não pode integrar mais nada porque senão já estamos a errar. Não. É um modelo easygoing, é um modelo que podemos ir buscar pequenas estratégias cognitivo-comportamentais no meio, mas acima de tudo está ancorado nestes pilares com princípio, meio e fim, e nesta organização dos problemas. Pergunta aqui a Joana, pode ser usada em todos os casos ou problemas, ou acha que há limites? Ótima pergunta, Joana. Este modelo terapêutico tem, neste momento, validade de intervenção para várias perturbações, porque tem sido grande a quantidade de estudos que têm sido feitos a nível internacional, estudos até de revisão, portanto, as meta-análises, que são os estudos que pegam nos estudos mais pequeninos, mas juntam todos e começam a ver essa validade em termos de meta-análise. O Puckers acho que é o investigador que mais tem feito este trabalho a nível internacional, e o que mostra é que realmente nós temos validação da intervenção da terapia interpessoal para as perturbações de humor, perturbações de ansiedade, perturbações de stress pós-traumático, também para perturbações alimentares, porque muito do que são os comportamentos alimentares tem a ver com os contextos e com as pessoas que estão à volta. Intervenções com doenças crónicas, intervenções com HIV, com algumas variações em termos de eficácia, mas na mesma elevada eficácia, onde talvez tenha tido algumas variações, porque aí já ainda parte um pouco duvidosa, tem a ver com intervenções na área das perturbações da personalidade. Porquê? Porque a personalidade, como já não é algo tão situacional e que envolve aquele momento, quando se faz uma intervenção focada nessa área, talvez não se consiga ainda tanta eficácia. No entanto, os estudos estão a mostrar uma coisa interessante, que é, apesar da terapia interpessoal ser focada no aqui e no agora, e a pessoa passar a ter essa intervenção com essa estrutura de princípio, meio e fim naquela fase que a pessoa atravessa, pelo ganho que a pessoa tem na sua aprendizagem e nesse empoderamento, graças à consciência aumentada, a melhorar e a interpretar as narrativas de maneiras diferentes e a ficar com uma melhor gestão emocional, isto tem um efeito indireto sobre alguns traços da personalidade que podem ficar muito menos extremados e ficarem mais flexíveis e mais moderados. E, portanto, tem esse contributo. Tínhamos ainda uma pergunta da Jacinta, que eu tinha posto também, que agora estou-me a lembrar aqui. Portanto, não sei se tem aqui mais perguntas enquanto eu abro.
Diz aqui a Carla Toma, em caso de burnout, o que indicaria? O burnout é um ótimo... portanto, o burnout não é uma perturbação clínica. É um fenómeno clínico que leva ao desenvolvimento que leva ao desenvolvimento da depressão e que torna a pessoa disfuncional e que, de facto, como é uma fase aguda naquele momento, o burnout é claramente indicado para podermos intervir com a psicoterapia interpessoal. E a pergunta também que eu tinha aqui, só para eu ver aqui as perguntas, deixem-me só ver, porque há aqui uma outra pergunta, que é... Deixem-me ver. Não sei se a Jacinta está a assistir, porque eu sei que pôs uma pergunta que eu acho que já respondemos, salvo erro, mas não sei pelo sim, pelo não, se é o que nós estávamos a abordar. Mas acho que sim, acho que abordamos a questão. Obrigado, Manela, adorei ouvir, foi importante para mim. Em caso de burnout... Ok, está aqui a Jacinta, sim. Espero que tenha contribuído nessa pergunta, não é? Que me pôs, eu sei, nos stories, mas acho que já respondi aqui. Não me lembro muito bem qual é, mas eu acho que fiquei com a sensação de que passei por aí nessa resposta. Portanto, eu quero agradecer a vossa presença. Esta live vai ficar aqui disponível. Vai também ficar disponível no meu canal do YouTube, que é derivandro.phd. Portanto, agradeço que possam ir lá também seguir o meu canal do YouTube. Se tiverem colegas, amigos, familiares que estejam nestas áreas da saúde mental, partilhem esta live ou marquem nos comentários. Quero agradecer à IAM Saúde o apoio, ao Jornal da Diáspora Bom Dia e à Academia de Psicoterapia Interpessoal. Muito obrigado e até para a semana. Portanto, um forte abraço e até lá.